Bom dia para todos. Meu nome é Thomas Albuquerque, assessor jurídico da FEComércio, e nosso objetivo hoje é buscar dirimir dúvidas e promover um debate sobre as medidas provisórias 927 e 936. Temos um convidado que vai nos ajudar a conduzir esse debate, professor Rômulo de Freitas, doutor em Direito do Trabalho e profundo conhecedor das medidas e do que cerca as alternativas que as empresas poderão disponibilizar para reduzir o impacto da pandemia e do Covid-19. Bom dia, doutor Rômulo. Bom dia, doutor Thomas, bom dia a todos. É um prazer e uma grande satisfação estar aqui podendo falar para os associados da FEComércio. Bom, doutor Rômulo, selecionei alguns pontos baseado nos e-mails enviados pelas empresas para a FEComércio, né, e também a partir de contatos que empresários e contadores fizeram conosco buscando dirimir dúvidas. Então, identificamos algumas situações que gostaríamos de esclarecer, porque com certeza vão ser úteis para outras empresas. Vou começar pelo teletrabalho. Ok. Teletrabalho. O que consiste o teletrabalho, certo? E quais os cuidados que a empresa deve ter quando aloca o seu empregado em teletrabalho nos termos da medida provisória. Perfeito. O teletrabalho é um tipo de serviço que se cumpre através de um computador, através de uma plataforma digital, de um sistema da internet. Por isso que um trabalho que é feito em casa necessariamente não é um teletrabalho. Existe o trabalho em domicílio, né, de, por exemplo, costureiras que estão em suas casas, estão fazendo as costuras e depois levam a produção para ser computada lá no empregador. Isso é trabalho em domicílio e não é teletrabalho. Então, home office, por exemplo, é o nome que se deu ao teletrabalho, mas que pode se confundir com trabalho em domicílio, mas a gente pode começar a usar as duas coisas de forma indistinta. Home office como teletrabalho e esse trabalho que é cumprido através da internet. O governo federal acreditou, e isso seguiu um encaminhamento que está sendo feito nos países da Europa e nos Estados Unidos, que tirar esse empregado do ambiente de trabalho, proporcionando, portanto, distanciamento social, é uma medida positiva para evitar a disseminação do coronavírus. E por causa disso, o teletrabalho tem sido incentivado em todas as democracias industriais ocidentais e, de modo geral, nos países do mundo. Por isso que ganha logo um destaque na medida provisória 927, que foi editada ainda no finalzinho de março, logo depois da decretação do estado de calamidade pública, que facilita essa migração do empregado presencial para o teletrabalho. E a principal facilidade é dispensar a concordância, porque, de acordo com a regulamentação da CLT, que foi introduzida pela reforma trabalhista, essa migração depende de concordância, né? E, diante de toda essa situação, para que o empregado não resista a essa migração para casa, né, então a medida provisória dispensa essa mudança de local de trabalho para a residência do empregado. Então, realmente não é necessário essa concordância do empregado para que ele vá para a sua residência. Isso não quer dizer que o empregado ele não precisa ser tutelado, protegido em suas dificuldades de trabalhar em casa, que são muitas na maioria das vezes, né? A gente sabe que quando o empregado... Eu posso ir falando? Pode falar. Então, eu vou falando. Então, o empregado, quando ele vai para casa, ele muda completamente o seu ambiente de trabalho. O ser humano, quando ele está trabalhando, ele é uma pessoa, a gente sabe disso. E quando ele está em casa, ele é outra pessoa, né? O Rômulo, que está no tribunal, ele tem um jeitão diferente, ele trata as pessoas com uma certa cerimônia, né? Não está muito para brincadeira, né? Mas o Rômulo, que está em casa com os filhos, com o pessoal, pode ser uma pessoa totalmente diferente. Isso é normal, né? Isso é do ser humano. E quando você une os locais,
pode gerar conflitos tremendos, especialmente essa pessoa que vai trabalhar longas horas, portanto 8 horas, 10 horas em casa, realmente produzindo em cima do computador com todo o estresse, não é? Então, o empregador, ele deve estar atento a essa situação. Cada empregado vai ter um mundo diferente em sua residência. Uma dúvida comum, temos controle, poderá ter o controle de jornada ou poderá também ser encaminhado para o teletrabalho sem o controle de jornada? Como foi que a MP trabalhou essa questão? Isso. O teletrabalho em casa, ele pode ser com controle de jornada ou sem controle de jornada, dependendo do tipo de serviço. Tem serviço que o empregado tem que estar à disposição do empregador. Então, o empregador vai ligar às 10 horas da manhã e vai dizer: e aí, faz isso para mim, lá às 2 da tarde, diz aí, fizesse aquilo. Esse tipo de serviço não dá para não ter controle de jornada, porque esse empregador está demandando o empregado ao longo do dia. Então, é melhor para o empregador estabelecer o horário de trabalho e se socorrer dos meios que existem já na internet para controlar essa jornada. E como é o serviço que dá para dispensar a jornada, o controle da jornada? É aquele serviço de demanda que você programa hoje, demanda hoje para o empregado fazer amanhã e ele pode fazer no horário que ele quiser. Existem muitos serviços que são assim. Então, você faz um e-mail com todas as coisas que o empregado tem que fazer no dia seguinte, manda para ele no dia anterior, o empregado acorda, faz aquele trabalho, vai fazendo, pode ser um pedaço de manhã, um pedaço da tarde, tanto faz, e tem o dia inteiro para cumprir isso. Aí não há controle, não precisa de controle. O empregado ele precisa somente devolver aqueles serviços ao longo do dia. Não é? Isso é que é importante, que ele devolva ao longo do dia. Para esse tipo de serviço, é perfeitamente possível que não haja controle de horário. A reforma trabalhista trouxe o teletrabalho para aquelas exceções do 62. Né? O que é que isso quer dizer? No artigo 62, a CLT exclui algumas pessoas, alguns trabalhadores do controle de jornada e, consequentemente, da possibilidade de receber horas extras pagas no contra-cheque. É o caso do gerente, aquele que tem mando e gestão e ganha um salário superior a 40%, ou nos casos dos bancários, 1/3 do que o seu principal, melhor remunerado subordinado, né? E o caso daqueles empregados que trabalham fora do estabelecimento do empregador e que esse trabalho é incompatível com o controle de jornada. Então, a reforma trabalhista fez um terceiro inciso, um terceiro ponto, que é o teletrabalhador. E aí gerou essa confusão. Né? Então, todo mundo que trabalha em casa através do computador não tem controle de jornada, não é assim. É exatamente, depende do serviço. Se o serviço ele depende de demanda, se o empregador vai ficar demandando ao longo do dia, vai controlar a jornada, apesar de estar lá no artigo 62 da CLT. Mas se o empregador mandou no dia anterior e só precisa que esse trabalhador faça ao longo do dia, organizando seu horário como quiser, então a gente pode estar diante de uma situação em que não há controle de jornada e não há horas extras para esse teletrabalhador. Outra dúvida que sempre nos encaminham é com relação à questão dos equipamentos e do custo para a execução dos serviços em casa. Como o encaminhamento para o teletrabalho a partir da MP 927 foi de forma emergencial, obviamente não houve um planejamento, não houve muito tempo para planejamento, então deve ter ocorrido situações em que o empregado tinha os equipamentos necessários e situação que o empregado não tinha. Como a empresa deve se comportar com relação a isso? Fornecimento de equipamentos, de insumos. O empregado, ele não deve arcar com custos para executar o próprio serviço. Então, a empresa que deve pagar todos os recursos para aquele trabalho. Quando o empregado está na empresa, ele tem um computador, ele tem a internet, ele tem a impressora, tem o papel, tem a tinta, tem uma secretária, tem as linhas telefônicas, tudo pago pelo empregador. Então, quando ele vai para casa, o empregador deve se organizar para que esse empregado não tenha esses custos, para que ele não assuma esses custos, certo? O risco é que no futuro esse empregado ele venha a requerer esses custos do empregador, o reembolso desses custos, né? A reforma trabalhista e a MP
pede para que esses custos sejam organizados num acordo individual. A reforma trabalhista fala sobre o acordo individual para o teletrabalho necessariamente, e a MP dá um prazo de 30 dias para que esse acordo individual possa existir. Então, nós aconselhamos que os empregadores não sejam indiferentes, sabe? E digam, deixa para lá, o cara já tem computador, o cara já tem uma rede, etc. Mas regule isso no acordo, né? Formalize. Formalize. Mesmo que não seja o caso de fazer o pagamento, por exemplo, de um aluguel do computador que esse empregado tem, o empregado já tem um notebook. Se o empregador não quer pagar um aluguel por esse notebook, mas que regule no acordo individual que o notebook, a rede do empregado na internet, que já está pago, o empregado já usa, que não vai ter um acréscimo de despesa, ficam por conta do empregado, e outros itens que o empregado vai ter custo, fica por conta da empresa, já regula quais são, estabelece um valor. Isso é positivo para evitar demandas futuras. De um modo geral, o que se entende é que por causa dessa migração ter sido em razão de uma pandemia, os magistrados eles vão ter muito bom senso ao avaliar essas situações, não é uma situação normal. Então, sabe, se o empregado ele não teve nenhuma majoração de custo por estar em casa, né, não seria injusto, né, que ele não tivesse um pagamento pelo computador, pela rede, se ele não teve que pagar nada mais por isso, no momento em que ele foi levado para casa para resguardar sua própria saúde. Agora, se ele está em casa, ele tem uma rede de escada ou não tem rede, e o empregador diz, você tem que instalar uma rede, né? Você tem que instalar vai gerar uma um rede. Custo novo. Vai gerar um custo novo. Gerando custo novo, sem dúvida nenhuma, você precisa, como empregador, reembolsar o empregado ou arcar diretamente com esse custo. Ainda sobre o controle de horário, viu, Thomas, me lembrei agora, existem sistemas da internet e plataformas que fazem um controle de forma muito específica, né, de forma muito eficaz, com horário de início, horário de fim, né, inclusive tenham cuidado, empregadores tiram fotos da tela do computador do empregado, e aí é importante dizer, muita gente está usando esses softwares que faz esses programas que fazem foto da tela do computador do empregado. Se esse computador é da empresa, e no termo de uso do computador fica claro, ou nesse acordo de imigração teletrabalho, que esse equipamento deve ser utilizado exclusivamente para o trabalho, então o empregador pode tirar foto, tá? Inclusive nesse acordo e no termo de uso é importante que ele diga que está fazendo o monitoramento constante, para que o empregado saiba que vai ser monitorado constantemente, inclusive com acesso à sua área de trabalho. Agora, se o computador é do empregado, não use esse tipo de programa de tirar foto, porque isso vai invadir a privacidade do empregado, ele vai ser credor de reparação de danos morais. Bom, em resumo, o importante é a construção da formalização. Isso. Onde todas essas possibilidades devem estar observadas e inseridas. Aí é o que tornaria bem razoável a medida. Exatamente. O empregador que está correto, ele deve formalizar. Passou o tempo de que se fazia as coisas na palavra, no fio do bigode, sabe? Porque só se prejudica o bom empregador. Porque ele fornece um bocado de coisa, ele faz um bocado de coisa pelo empregado e depois o empregado vai lá e diz que não recebeu nada, o empregado de má fé. Né? Então, é importante formalizar, formalize tudo. Né? A FEComércio ela tem assessoria jurídica, você tem seus advogados. Então, é importante que com uma intervenção jurídica, um investimento, para que depois você não perca, não tenha prejuízo em razão de uma informalidade. Tudo isso é feito num cenário de muita flexibilidade e muita exceção. Então, é importante que bons advogados sejam contratados para saber lidar dentro dessa atmosfera para que você não tenha prejuízos no futuro. Bom, vamos passar para outros itens da medida provisória 927. A questão da antecipação das férias individuais e as férias coletivas. Também foi outra medida oferecida num primeiro momento, né, que a medida provisória foi do mês de março, como alternativa para a empresa evitar demissões e lidar com aquela situação de pandemia no primeiro momento.
o que seria importante observar nessa questão da concessão das férias? A MP, ela prevê uma situação inicial em relação às férias que sempre foi permitida porque consulta o interesse do empregado, é bom para o empregado. O que é? É o encurtamento de um período aquisitivo de férias. Vamos supor que o empregado estivesse com 2/12 adquirindo de férias, e aí o que acontece? Ele ganha novas férias. Isso é bom para ele, né? Ele vai ter, depois de 2 meses, mais um descanso, mais umas férias para descansar, né? E a MP, mas isso sempre foi uma dúvida, né? Se pode ou não pode, a MP deixa isso bem claro. Você pode encurtar um período aquisitivo de férias que estão sendo adquiridas, para dar logo essas férias para o empregado, tá? Não são as férias que ele já tem para gozar, mas são férias que está adquirindo. Por exemplo, o empregado foi admitido 1º de janeiro de 2018, ele passa o ano de 2018 adquirindo férias para gozá-las em 2019. E aí, ao longo de 2019, ele vai ter um mês de descanso. E ao longo de 2019, ele está adquirindo férias para que elas sejam gozadas em 2020, para que ele tenha em 2020 um mês de descanso. A lógica das férias é isso, é um ano de trabalho para um ano seguinte em que haja 30 dias de descanso. Agora, existe algo que é preciso comentar em relação à antecipação de férias de períodos aquisitivos futuros. A MP ela inova em relação a isso e permite que, em relação a períodos aquisitivos não iniciados, o empregador possa, através de um acordo individual, antecipar e fazer com que esse empregado já tenha férias agora. O objetivo disso é fazer com que o empregado esteja bem à disposição desse empregador para depois trabalhar bem muito. É exatamente isso também a lógica do banco individual de horas, né? Ele vai compensar a ausência desse período de férias com uma retomada, provavelmente, a todo vapor. Com muito trabalho, muito trabalho. Durante os próximos anos, os próximos meses. Mas só que tem uma questão que é interessante em relação a isso, porque a CLT, ela prevê situações em que, durante o período aquisitivo de férias, o empregado perde o direito dessas férias, não é? Diversas situações. Mas só que ela não prevê nenhuma situação em que períodos futuros são perdidos. Então, deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, o empregado, ele fez o ano de 2018, naquele exemplo que eu dei, 1º de janeiro de 2018 ele foi contratado, e em 1º de janeiro de 2019, e durante o mês do ano de 2019 ele gozou férias. Só que ao longo do ano de 2019 ele se acidentou, teve um auxílio, não foi acidente de trabalho, um auxílio doença e passou 7 meses parado. A CLT prevê que ele não terá férias em 2020, ele perde o direito às férias em 2020. Mas qual é a lógica disso? É porque ele descansou. Então ele teve, tudo bem, estava se recuperando, mas ele teve um descanso corporal, ele não teve trabalho corporal em 2019. E por causa disso é como se ele tivesse antecipado essas férias de 2020. Em 2018 ele trabalhou, 2019 teve 2 férias, umas férias de verdade e a outra uma suspensão do contrato, né? um não trabalho. Em 2020 ele não tem essas férias porque ele está recuperado, vamos dizer assim, não trabalhou durante esse ano. Mas não existe situação em que em 2021 ele não vai ter férias. Veja, 2020 ele não trabalhou, ele não teve férias, mas 2021 ele vai ter. Mesmo que ao longo de 2020 ele tenha um outro fato ou ato jurídico que extingue as férias de 2021. Por quê? Porque esses atos, todos eles são de descanso. Todos os atos que extinguem o período aquisitivo são de descanso. Né? Por exemplo, a empresa que fica parada, etc., mais de 30 dias, são sempre de descanso. Então, 2020 ele vai ter descansado para não descansar em 2021. Portanto, se você tiver outras alternativas para lançar a mão, em vez de antecipar férias de períodos aquisitivos futuros, não que está em curso, mas futuros, é melhor que essas sejam priorizadas. Okay? E sempre levando em conta que todas essas medidas só podem ser utilizadas durante a vigência do estado de calamidade previsto pelo Decreto Legislativo 6 de 2020, que foi no dia 20 de março de 2020. Né? Ele está previsto para o dia 31 de dezembro, mas pode ser extinto antes. Né? Só que, a priori, até 31 de dezembro, tudo isso pode ser levado a efeito.
Bom, um outro ponto importante é a questão da antecipação dos feriados. E a questão da formalização dessa antecipação, a notificação, né, que a MP prevê como 48 horas. Isso. Então, percebi através de alguns e-mails encaminhados que algumas empresas não fizeram a notificação. Informaram o empregado extraoficialmente, né, que aquele período que eles estavam sem trabalhar, parte desse período se referia a folgas dos feriados. Qual o nível de risco que a empresa corre em razão da não notificação, da não formalização? Isso. De um modo geral, a não formalização de um ato que é colocado como condição de validade para um ato faz com que você tenha que pagar de novo. Então, se esse empregador não fez o pré-aviso de 2 dias a respeito da antecipação de feriado, certamente ele vai ter que pagar esse feriado novamente, né? Então é muito importante que haja, repetindo, formalização nesse momento. Antes da edição da medida provisória 936, que são medidas mais importantes, medidas que têm um subsídio do governo, né? O que é que nós estávamos recomendando? Que o empregador se programasse e aí se organizasse. Eu vou fazer o quê? Férias agora, férias antecipação de período aquisitivo aqui, mais uns 5 ou 6 feriados, e fizesse um documento só, né? Uma comunicação só ao empregado, né? E aí já estava tudo agendado, não existe prazo máximo de antecipação, né? Só mínimo, que é de 48 horas. Então o empregador ele poderia se organizar em relação a isso, esse calendário, e aí o empregado já sabia que no dia 24 ia voltar das férias simples, no dia 24 do outro mês ia voltar das férias antecipadas, né? Depois ia passar mais 10 dias com feriados nacionais, né? E depois estava voltando ao trabalho, né? Então, isso é interessante que fique tudo documentado, porque se não está documentado, se presume que o empregado estava na folha 100%. Perfeito. Se não há qualquer tipo de documentação sobre uma exceção, a regra é que ele vai estar na folha a 100%. Então é muito importante que haja essa documentação. Muito importante. Um acordo coletivo, uma convenção coletiva celebrada com um sindicato profissional, poderia alterar esse prazo de 48 horas? Poderia, né? O artigo 611 da CLT foi alterado pela reforma trabalhista para dar poderes à CLT, ao acordo coletivo, além da própria legislação, né? Então, o acordo coletivo pode estabelecer, sempre em prol do interesse dos trabalhadores, que isso é óbvio, e em prol da continuidade da empresa e do serviço, né? Alterações na legislação, né? E, inclusive, nessas datas. Tem alguns acordos coletivos, por exemplo, que está diminuindo essa comunicação, está dispensando a comunicação, já que toda a massa de trabalhadores afetadas por aquele acordo já está ciente do que está acontecendo a partir da Assembleia, a partir da negociação coletiva, a partir da divulgação do próprio acordo coletivo. Um assunto interessante em relação aos feriados. Os feriados que podem ser antecipados pelo empregador mediante mera comunicação são os nacionais. Tá? E os feriados religiosos dependem de acordo. Nacionais, estaduais e municipais. Exatamente. Os nacionais, estaduais, eu posso até dizer para vocês, lembrando, né? O 1º de abril, nacional, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 2 de novembro, 15 de novembro, 25 de dezembro. Esses são os feriados que o empregador pode antecipar sem necessidade de 1º de maio, não? 1º de maio. 1º de maio. Eu falei outra coisa. Não Falou foi? abril. Falei 1º de abril. 21 de abril e 1º de maio. E o 1º de abril, dia da mentira. Não é o caso. Não é o caso. Então, também existem mais 5 feriados, que é a data magna do Estado, que depende de uma lei estadual, em Pernambuco é 6 de março. 6 de março. Né? E os feriados municipais, que são 4, sendo sexta-feira da Paixão, necessariamente a sexta-feira da Paixão. Então, o empresário precisa ver na sua cidade, na cidade em que aquele empregado está lotado, que ele desenvolve as suas atividades, a lei municipal que fixa os 4 feriados. Algumas leis municipais fixam menos de 4, outros fazem 4 feriados.
tá certo? Sempre lembrando que poucas cidades fazem a terça-feira de carnaval como feriado. Como feriado. Então a gente sempre tem essa dúvida, né? Salvo engano, em Pernambuco, 1 ou 2 cidades só. Muito pouco, né? Então, terça-feira de carnaval, segunda, sábado, são dias normais. Quarta-feira de carnaval, vai aí, obviamente, a empresa libera por liberalidade, por né? liberalidade, por realmente interesse de que o empregado ele interaja com a sua própria cultura e tenha assim um momento de refresco, né, nesse trabalho. Bom, acredito que com relação a 927, as dúvidas encaminhadas, a maior parte foram sanadas. Podemos passar agora para conversar sobre a 936, que tem muito mais polêmica, né? Verdade. Tem bem mais detalhes. Verdade. Vamos tratar de redução de jornada e de salário e de suspensão de contrato. Sim. Bom, a medida provisória 936, ela foi uma resposta do governo às críticas em relação a 927, porque embora 927 flexibilize as regras trabalhistas, deixava que o empregado e o empregador se virassem para manter aquele emprego ali. E a escalada das demissões continuou, o governo então veio com subsídios a exemplo de outros países. Outros países, eles estavam dando subsídios para que os trabalhadores entrassem em suspensão do contrato ou redução da carga horária, certo? Como é que funciona? São duas medidas possíveis. A redução da carga horária correspondente e proporcional à redução de salário para os empregados que continuarão trabalhando, e a suspensão do contrato para os empregados que não trabalharão. Não dá para suspender contrato de empregado que trabalha, certo? Isso é passível de autuação e o empregador vai ter que pagar os valores que foram pagos pelo governo. Passível de nulidade, inclusive, do ato. Também, exatamente. Então, o empregador pode logo fazer essa divisão na sua equipe. Quem é que vai trabalhar, quem é que não vai trabalhar. Então, para quem vai trabalhar, existe a redução de jornada e salário. Para quem não vai trabalhar, a suspensão. São as medidas do governo. Obviamente, para quem vai trabalhar, se esse pessoal pode trabalhar menos, então o empregador usa a redução. Mas se são pessoas que vão trabalhar 44 horas semanais, não podem se submeter à redução. Tem uma pergunta que ocorre bastante. E se eu reduzir o salário e a jornada do meu empregado, por exemplo, para 22 horas semanais, portanto, reduzir o salário para 50%, ele pode fazer horas extras. Não se tem concluído que ele não pode fazer horas extras, mas ele vai fazer horas extras a partir da 22ª semanal, né? Não da 44ª, porque não é mais a jornada dele, né? Então, vai ter horas extras, só que a partir dessa jornada menor que ele está abraçando. Okay? Outra pergunta que foi encaminhada também é que na hipótese de redução de jornada, digamos, para uma jornada de 22 horas, essa redução teria que ser diária ou ela poderia ser em dias alternados, você juntando as horas e trabalhar em dias alternados? Pode sim, sem nenhum problema, até porque a compensação semanal, ela sempre foi autorizada por acordo individual, e aí entra o acordo individual de novo que tem que ser bem feito, né? O acordo individual tem que prever a compensação semanal. É verdade que a reforma trabalhista previu até uma compensação mensal tácita, mas o judiciário prefere que isso seja dito dentro de um acordo individual. O acordo individual deve prever essa compensação semanal e aí o empregado ele pode fazer em dias alternados, desde que o total semanal não ultrapasse daquele previsto e o valor, a quantidade de horas diárias também não ultrapasse 8 horas, que é a máxima permitida no Brasil. Bom, questão das formalidades, né? As empresas tiveram que tomar uma série de providências. As empresas maiores, elas têm assessoria própria, muitas vezes têm advogado interno, tem uma condição de buscar informação melhor. Eu penso na pequena empresa, né? Muitas vezes sem assessoria própria, às vezes
tem apenas o seu contador, nem sempre tem um advogado permanente, ela cumpria as formalidades. Então, no caso da suspensão e da redução, quais os cuidados que a empresa deve ter nessa formalidade com relação à informação ao empregado, comunicação ao empregado, o ajuste com o empregado, que deve constar no documento, que é essencial constar no documento, e a comunicação ao sindicato. Verdade. A coisa mais importante, se não há uma norma coletiva dizendo que não precisa de acordo individual, que a maioria está mantendo essa obrigação, mas algumas estão dispensando, é que o acordo individual ele seja um acordo completo. Um acordo que respeite os elementos básicos de validade de um contrato no Brasil. É por isso que é interessantíssimo que seja feito por um advogado, porque ele conhece quais são essas cláusulas. E é muito importante que conste o novo valor do salário, o valor antigo do salário. Estou falando de redução. Perfeito. Redução de salário. O valor antigo do salário, o novo valor do salário, quanto está sendo diminuído, se possível, o valor que o governo vai pagar, como... E a jornada antiga e a jornada nova. A jornada antiga, a jornada nova, para que esse empregado possa saber, inclusive, como vai quanto trabalhar. efetivamente ele vai receber também. Exatamente. Esse acordo individual pode ser aquele também que leva o empregado para casa, através do teletrabalho. Então, esse acordo individual pode ser o acordo de redução de jornada e trabalho e migração por teletrabalho. Portanto, num acordo individual somente, você pode combinar disposições e medidas da medida provisória 927 e da medida provisória 936. Tá certo? E aí no teletrabalho esse empregado ele pode ter todas aquelas outras dinâmicas da medida 927, né, como a formação do banco de horas, como antecipação de férias, como antecipação de feriados, tudo isso pode estar dentro de um bom acordo individual. E aí reduz essa jornada, reduz esse salário e também tem todas essas outras regras que dependem de acordo individual e que podem constar no mesmo documento, ok? E aí pronto, esse acordo ele vem com essas informações, também diz se ele vai continuar na empresa ou se ele vai para o teletrabalho. É muito interessante, viu, pessoal, que vocês estejam zelando pela saúde do trabalhador que vai estar trabalhando na linha de frente, né? Tem alguns setores que continuam trabalhando e, na verdade, estão trabalhando ainda mais. Né? E aí, não somente em relação a essa questão da redução, mas é uma dica para aqueles empregadores que estão colocando as pessoas realmente para trabalhar em linha de frente, até ampliando o pessoal. É muito importante que o planejamento de segurança do trabalho e de riscos ambientais e de saúde ocupacional seja atualizado para lidar com a Covid. É verdade que o judiciário ainda vai, no futuro, decidir se a Covid encaminhou para um risco ocupacional ou não. A medida provisória 927 diz que não é ocupacional. Ou seja, se uma pessoa está trabalhando e contrai a Covid, a medida provisória 927 diz que isso não vai gerar um acidente, um auxílio acidente, ou um auxílio doença acidentária, ou a estabilidade de 1 ano após o retorno do INSS, se essa pessoa passar mais de 15 dias doente. Okay? A medida provisória diz isso, mas a gente tem que ver um pouco como o judiciário vai lidar em relação a isso. A tendência é que concorde com a medida, como a gente viu com o julgamento do STF, que concordou com a medida 936 em relação a alguns pontos. Então, a tendência é que elas sejam respeitadas, mas pode ser que alguns pontos sejam invalidados da medida provisória. Por causa disso, inclusive por questão humanitária, é importante que você, empregador, atualize o seu PPR, o seu PCMSO, não para confessar ou admitir que o Covid é um risco biológico ocupacional, mas simplesmente para que o seu engenheiro do trabalho, o seu médico do trabalho especialmente, faça um circular, uma rotina de proteção desses empregados para que eles possam evitar, na medida do possível, o contágio, né? Então, o empregador vai ter feito todas as iniciativas, vai ter realmente operado todo o possível para evitar o contágio desse trabalhador que trabalha. Obviamente, ele pode ter pego em casa, pode ter pego no percurso, por causa disso que a medida provisória elimina a ideia de risco ocupacional.
mas reiteramos que é importante que esse empregador faça a sua parte. Né? A responsabilidade social da empresa. Não é admissível que empresas estejam colocando pessoas para trabalhar sem nenhum tipo de rotina de prevenção de contágio. Isso é uma responsabilidade também. Essa é uma recomendação geral. Chegaram aqui algumas perguntas, né, para ajudar aqui ao debate das diversas situações práticas, né, que ocorrem. Vamos tentar aqui dirimir aqui algumas dúvidas. Se reduzirmos em 70% a carga horária e deixarmos em casa o funcionário, podemos colocar os 30% em banco de horas? Não existe nenhum tipo de proibição expressa a isso. Né? Existem algumas empresas, por exemplo, que não tem como suspender porque faturaram no ano passado mais de 4,8 milhões. Então, em vez de suspender e pagar 30% de ajuda compensatória, elas diminuem o salário para 30% e pagam 30% de ajuda compensatória, tendo aquela pessoa à disposição. E aí pode determinar alguns trabalhos, etc., mas pode ter muita ociosidade também. Então, nesses dias ociosos, as horas reduzidas poderão integrar um banco para reposição futura, que de acordo com a MP 927 será de 1 ano e meio. Você tem 18 meses. Tanto para a redução como para a suspensão, como ficam os benefícios? Tipo salário família. Salário família. Bom, de um modo geral, na redução não acontece nenhum tipo de modificação com as cláusulas do contrato, somente com o valor do salário que o empregador tem que pagar. Né? O salário família é um valor fixo, né, dependendo do que se tem de contrato. Né? Então, esse empregador deve cumprir a legislação de acordo com a nova realidade do contrato reduzido. Já a suspensão, ela implica uma série de modificações importantes para o contrato, né? Bruscas para o contrato. Durante a suspensão, todas as cláusulas elas ficam suspensas, ficam sustadas. Somente fica a obrigação de o empregado e o empregador respeitarem um ao outro, não divulgarem segredo de empresa, mas a ideia é que realmente essa suspensão ela não vai sequer contar para tempo de serviço. E a questão dos benefícios concedidos pelo empregador por convenção coletiva? Isso. Aí o que acontece? A medida provisória 936 tentou amenizar o efeito gravoso da suspensão, o efeito pesado da suspensão para os empregados, mencionando claramente que os benefícios concedidos pelo empregador serão mantidos. Provavelmente direcionando para plano de saúde e vale-refeição. Vale-refeição, se o empregado ele tem uma academia, vai ser mantido, se bem que ele não pode ir lá mais na academia. Se ele tem vale-refeição, ele vai receber. Existem muitos autores que dizem que aqueles benefícios que dependem da prestação de serviço, como ticket, transporte, né, como o ticket refeição. Não se justificaria? Isso, somente para a comida, aqueles que não fazem compra em supermercado, né, aqueles tickets somente para o restaurante, poderiam ser sustados porque dependem da prestação de serviço. Parte dessa resposta estará muitas vezes na convenção coletiva da categoria. Por exemplo, se na convenção coletiva consta que o vale-transporte é para deslocamento do trabalho, deixa bem claro, se não existiu deslocamento, não caberia. Exatamente. Em algumas convenções consta que o vale-refeição é por dia efetivamente trabalhado em jornada integral. Isso. Se não vai ocorrer a jornada, apesar do benefício estar previsto, mas você não preenche os requisitos. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, realmente, durante o período de suspensão, os 2 meses possíveis de suspensão, não vai haver o pagamento a contagem de serviço, por exemplo. Tem essa questão do 13º salário, né? Que se fala, porque o 13º salário é pelos meses efetivamente trabalhados. Né? Então, seriam 2 meses que não seriam contados para o 13º salário. Eu acho que não pode perder de vista o objetivo principal das medidas. O objetivo principal das medidas é manter o maior número de empregos. Isso. E dar condição à empresa a suportar o impacto negativo que ela está tendo em seu caixa na falta de receita durante esse período. Exatamente. Então, o objetivo principal é esse. É verdade.
né? É verdade. Inclusive as férias, elas que forem concedidas durante esse período, o terço das férias será pago somente junto ao 13º salário, lá no final, e o valor das férias não vai ser antecipado, como acontece no dia a dia, mas pago normalmente na folha, exatamente para dar para essa empresa condições de fazer o pagamento em situações de faturamento zero, muitas vezes. Tivemos aí durante vários dias um debate, uma polêmica muito grande com relação à liminar concedida pelo ministro Lewandowski. Sim. E eu acho que, inclusive, que se saiu na imprensa, ajudou, gerou até, ficou mais confuso o processo, né? Efetivamente, qual era o efeito prático durante o período da concessão da liminar e a sua queda, qual o efeito prático? Isso. A medida provisória 936 previu que a suspensão e a redução seriam possíveis através de negociação direta entre empregado e empregador, portanto, acordo individual. Com as cautelas de, no acordo, preencher as formalidades, constar o maior número de informações possíveis, Exatamente. aquelas informações indispensáveis, Exatamente. que é outro alerta para as empresas. Exatamente. Tanto na suspensão quanto na redução, ele pode fazer o acordo direto com o empregado, mas que neste acordo constem todas as informações. Todas as informações. Todas as informações. Exatamente. Algumas empresas nos encaminharam minutas, né, ou até depois de terem feito o ajuste com o empregado para a nossa análise. Então, nós percebemos que algumas empresas estavam confusas com relação a isso. Então, por exemplo, uma empresa nos enviou apenas a lista de empregados, né, e colocando o percentual ao lado. Então, nós recomendamos que fosse refeito, colocasse as informações completas, conforme foi relatado por você agora, tipo o percentual, qual, no caso da redução, qual o salário anterior, qual o salário que ele passaria a receber, a parte do governo, a jornada anterior e a jornada atual. Isso. Óbvio que se você tem um documento consistente no acordo com o empregado, vai dificultar qualquer questionamento posterior. Porque quando encerrar o período da pandemia, é quando vai se ter uma lupa sobre esses acordos, talvez o Ministério Público receba algum tipo de denúncia, isso vai ser avaliado melhor. Nesse período agora, basicamente, está se fazendo numa pressão muito grande e muitas vezes não está se tendo todas as cautelas. Verdade. É sempre bom lembrar que no direito do trabalho o que vale é o que está na CLT, exceto algumas exceções. A medida provisória 927 e 933 são exceções. São exceções. E as exceções precisam ser provadas. São provadas através dos documentos. Se o empresário ele não tem os documentos no futuro, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, quando ninguém mais vai lembrar disso, se Deus quiser, né, do que a gente passou por aqui, esse sentimento de urgência, essa atmosfera de exceção tiver passado, de repente um Brasil muito bem, realmente isso tudo virar coisa de livro, de história, vai ser importante que o empresário tenha o documento. Com certeza. Dizendo, eu cumpri a exceção. Se ele não mostra o documento mostrando que cumpriu a exceção, vai para a folha 100%, vai para todas as regras da CLT. É muito perigoso fazer de qualquer jeito. Os prazos eles são de comunicação em 10 dias da data da assinatura para o sindicato e 10 dias da data da assinatura do acordo para o Ministério da Economia. O sindicato ele tem muitas formas de comunicação, né? Na contratação coletiva, normalmente já se define isso, né? Como é que vai acontecer essa contratação, isso é perfeito. Mas normalmente ele tem caminhar via e-mail. Exatamente. Se você não tem esse contato, se não tem convenção coletiva, então você pode ir até o sistema, o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, e lá existe um extrato com as informações do sindicato e normalmente tem um e-mail. É a informação de contato eletrônico mais oficial que temos no Brasil. Então, se você manda um e-mail para aquele endereço, não há por que dizer que essa comunicação não foi perfeita.
né? Em relação ao Ministério da Economia, existe, para os empregadores em geral, um site chamado Empregador Web, para os empregadores domésticos, o gov.br, e essa comunicação deve ser feita em até 10 dias. A portaria, existe uma promessa de portaria do Ministério da Economia que detalhe mais outras circunstâncias que não são ditas. Por exemplo, como é que você faz para tirar as pessoas da suspensão e comunicar isso para o Ministério da Economia. Como é que acontece a comunicação da antecipação de uma suspensão, né? E, bom, o acesso a documentos da própria DataPrev, que aparentemente vão se tornar uma portaria, levam a crer que você deve preencher de novo o formulário, só que encurtando o prazo. Por exemplo, a data de assinatura foi dia 6 de abril do acordo. E aí o empresário colocou 30 dias de suspensão. Achava que ia ficar 60 dias suspenso, com o pessoal suspenso. Só que acontece que aconteceu determinada demanda, ele conseguiu redirecionar a sua atividade e ele vai precisar dessas pessoas, né? Então, o que é que ele faz? Ele entra de novo lá no site, como se fosse uma nova suspensão, coloca a data de assinatura idêntica, né, também dia 6 de abril, só que encurta o prazo. Em vez de 60 dias, a quantidade de dias até a data que esse empregado vai voltar a trabalhar, né? Então, por exemplo, dia 26 ele vai voltar a trabalhar. Então, fica dia 6 como a data de assinatura, mais 20 dias, né? E aí, dia 26, ele volta a trabalhar. O governo ele vai processar, pelo menos por informações que nós temos até hoje, a última remessa, a última informação que se der, né? E aí vai ficar claro que essa pessoa voltou dessa suspensão nesse momento. Outra dúvida recorrente é com relação à contagem do prazo, né? Se fala no prazo de 60 dias para suspensão, até 60 dias e de 90 dias. Então, tem nos questionado se esse prazo é corrido, se deve ser de 30 mais 30. Sim. Né? A ideia é a seguinte, que as medidas combinadas, que o empregador ele só pode utilizar essas medidas durante 90 dias. São 90 dias. A aposta da medida provisória 936 do governo federal é que em 90 dias tudo vai passar, né? Então, o empregador ele pode lançar mão das duas medidas. A redução ela pode ser realizada por até 90 dias, o período inteiro. Já a suspensão pode ser realizada por até 60 dias. Então, o empregador ele tem que combinar, por exemplo, usar 60 dias de suspensão mais 30 dias de redução, ou 90 dias de redução, 30 dias de suspensão mais 60 dias de redução. O que vai ditar isso, obviamente, é se o empregado ele vai trabalhar ou não vai trabalhar. Se não vai trabalhar, é a suspensão. Se vai trabalhar, é a redução. Mas só que se o empregado que não vai trabalhar atinge os 60 dias e não voltou ao serviço, então uma alternativa que hoje está na mão realmente é continuar mais 30 dias com redução. Então o empregador vai ter pago durante 3 folhas, né, por 3 folhas de pagamento, vai ter pago 30% de uma folha sem os impostos. Isso é o raciocínio que esse empregador pode ter após passar 30 dias usando as medidas. Voltando a falar da questão da liminar do ministro Lewandowski, efetivamente, em que etapa se torna obrigatória, em que condição se torna obrigatória a participação do sindicato profissional? Certo. O Lewandowski, o ministro Lewandowski, ele fez o seguinte raciocínio. A Constituição Federal, no inciso 6 do artigo 7º, condiciona a validade de redução salarial a acordo e convenção coletiva, ou seja, participação ativa do sindicato. E a medida provisória simplesmente diz que o sindicato vai receber uma carta dizendo que a redução aconteceu ou a suspensão aconteceu, né? Então, o ministro Lewandowski ele fez uma solução de meio. Ele disse, vamos fazer o seguinte, o sindicato ele vai receber, se ele ficar em silêncio, o acordo individual vai valer. Mas se ele rejeitar o acordo individual, então o empregador vai ter que encetar, vai ter que começar um acordo, uma negociação coletiva com o sindicato. Daí surgiram alguns problemas. Por quê? Porque como não existia prazo depois para isso,
né? Então, o empregador, o sindicato, ele teria essa condição de postergar. Essa prerrogativa de dizer que não valem os acordos individuais durante 2 anos, né? E para alguns 5 anos. Então, os sindicatos de boa fé, obviamente, usariam isso muito bem. E logo diriam, tá certo, pode fazer, etc., ou não pode fazer, mas outros poderiam usar disso para manipular a empresa e prejudicar realmente a empresa bastante, né? Ou até em sindicatos displicentes. Não fez agora, daqui a um ano está, né? E aí os empregadores iam acabar demitindo as pessoas mesmo assim, porque não confiariam na medida. Por causa disso, todos os ministros do STF, fora o Lewandowski, a ministra Rosa Maria, o ministro Fachin e o ministro Celso, que não estava presente, eles validaram a medida provisória. Eles preferiram validar a medida provisória, rejeitar a ação direta de inconstitucionalidade para valer o acordo individual. Então, vale totalmente o acordo individual. Basta que o empregador, em 10 dias da assinatura... Ele cumpra as formalidades. Cumpra as formalidades. Então, notifique o sindicato e aí o sindicato pode até entrar em contato para tentar dialogar a respeito de um acordo coletivo, mas não pode invalidar os acordos individuais que devem ser completos e bem feitos. Mas tem uma faixa de salário que a participação do sindicato é obrigatória. Exatamente. R$ 3.135 até R$ 12.202, o sindicato tem que comparecer, tem que fazer o acordo. Só que em Pernambuco a FEComércio já realizou uma convenção coletiva. Exatamente. Que permitiu que também esses empregados possam, através de acordo individual, fazer... As empresas atingidas pela convenção celebrada entre FEComércio e FEConeste, elas já estão liberadas de fazer essa negociação com o sindicato. Perfeito. Então, quem tinha um empregado com R$4.000 e queria reduzir 50%, tinha que buscar o sindicato e tentar um acordo coletivo, mas não precisa mais porque a convenção coletiva da FEComércio já previu que esse empregado pode fazer através de acordo individual perfeitamente. Cumpridas as demais formalidades, né, de informação. Bom, ainda restam aqui mais 2 perguntas. Esse acordo individual que tem que ter o crivo do sindicato é exatamente o que nós conversamos agora, né? Como a liminar não está mais vigente, então volta à situação, deve comunicar ao sindicato com as informações, com a maior parte das informações possíveis, né? A empresa deve ser bem criteriosa com relação a isso. E na faixa de salário, a partir de 3.135 até 12.202, tem que haver uma negociação. Nos segmentos ou nas cidades que tem a convenção coletiva, a convenção substituiria essa negociação. Exatamente. Bom, como fica com os empregados que trabalham externos e agora estão em home office? O trabalhador tinha um mínimo garantido e a empresa retira o mínimo e passa a pagar apenas a comissão. Ok. Bom, situação de comissão é bem interessante, né? Porque trata dos fundamentos mesmo do direito do trabalho. A comissão, ela é um salário que é diferente daquele salário definido por tempo, né? Então, a comissão é por produção, não é por tempo. Eu não tenho como reduzir um salário que é 100% baseado em comissão, a base horária de 50%, a base horária de 75% a menos, porque não tem tempo, não é um salário definido por tempo, é um salário definido por produção. Então, isso significa dizer que é preciso observar caso a caso. Os mínimos garantidos normalmente são mistos, são salários mistos, salários que são definidos a tempo e a produção. Então, esse mínimo garantido, ele pode ser reduzido de acordo com a MP 936. A parte de comissão, ela vai ficar ilesa, vai ficar livre, certo? Então, o empregado vai continuar trabalhando agora 25%, agora 50%, fazendo suas comissões e recebendo as comissões daquele espaço. Então, o mínimo garantido, ele pode ser objeto da medida provisória 936, ou seja, de redução. Mas as comissões, se elas são por produção, realmente não entram nesse cálculo. Bom, vamos aqui com relação a 236.
Também uma questão importante. O pós-pandemia, certo? Então, a empresa inseriu seus empregados em medidas como suspensão ou redução, prazo de 60 dias, 90 dias, e antes deste prazo, o governo do estado determinou ou permitiu a retomada das atividades normalmente. Como deverá ser esse retorno? Como a empresa deverá fazer essa transição na volta? Certo. Existem 3 motivos para a suspensão se acabar. Existem 3 motivos também para a redução se acabar. O primeiro é quando o prazo previsto no acordo individual acaba. Então pronto, acaba a partir dali. O segundo é quando o empregador requisita esse trabalhador de volta, seja na redução, de volta a 100% da jornada, ou seja, na suspensão, de volta ao trabalho. E a terceira situação é quando esse empregador, quando o estado de calamidade pública for revogado. Ok? Esse estado de calamidade pública foi reconhecido por decreto legislativo em 20 de março de 2020, através do decreto legislativo 6. E está previsto lá que ele vai vigorar até 31 de dezembro. Okay? Pode ser antes, mas está até 31 de dezembro. Então vamos ver em cada uma dessas situações. Tá? Se o contrato ele chega no seu prazo, o empregador pode ainda lançar mão das outras medidas, né, até chegar a 90 dias. E se chega a 90 dias e não tem o que fazer, existem alternativas ainda. Por exemplo, a 927 prevê uma série de situações, como banco de horas, etc. E ainda existe a situação do curso, né, que sempre foi previsto lá na CLT, curso de qualificação do 476A, que prevê a possibilidade do empregado passar cerca de 3 meses, por causa da MP, antes da MP era 5 meses, fazendo um curso aí, recebendo seguro-desemprego por isso. Né? Segunda situação, a situação em que o empregador quer reativar o seu pessoal. O empregador deve notificar essa pessoa com 48 horas de antecedência e pode reativar. É importante não se esquecer de notificar o Ministério da Economia, tá? De que esse empregado está voltando. Porque se ele voltar a trabalhar, no caso da suspensão, descaracteriza um dos pré-requisitos. Exato, ele vai continuar recebendo o benefício emergencial e, se for na redução, ele ainda vai continuar recebendo a parte reduzida, né? E não é possível. Então, você chama essa pessoa de volta e aí vai depender do reaquecimento do negócio. Pode chamar todo mundo de volta ou parte das pessoas. E, por fim, quando o decreto ele for revogado, depois de 48 horas, também as pessoas voltam a trabalhar. Então, aí é todo mundo que volta a trabalhar, não é somente uma parte do pessoal. Bom, agradeço, acho que foi bastante proveitoso, né? Conseguimos tirar uma série de dúvidas provocadas anteriormente, algumas dúvidas provocadas agora durante a live. Faremos outras lives ainda durante esse período, né? Buscando auxiliar as empresas nesse período tão difícil. E bom dia de novo para todos. Agradeço a sua presença. Muito obrigado. Eu queria agradecer bastante o convite. É realmente um privilégio estar ao lado de um dos principais advogados trabalhistas de Pernambuco e trazendo esses esclarecimentos para vocês. Tenho certeza que muitas dessas respostas foram criadas das nossas discussões, dos nossos debates, dos nossos diálogos, dos nossos dilemas, né, Tom? Perfeito, perfeito. Para me seguir no Instagram, prof.romulo de Freitas. Estou por lá também trazendo notícias sobre a Covid. E o que vocês precisarem, o Thomas Jefferson, estou aqui à disposição do pessoal da Fé Comércio. Muito obrigado. Obrigado.